Olá, meu nome é Tatiane Amaral, estamos diretamente da Biblioteca de Macaé, uma das bibliotecas da Universidade Federal Fluminense, e hoje nós vamos apresentar um mini treinamento. Esse treinamento é sobre elaboração de resumos baseados na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 6028. Vamos lá. Segundo a ABNT, a 6028 Resumos estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, resenhas e recensões. Mas o que é um resumo? Segundo a ABNT, é a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento, ou seja, conciso, reduzido ao essencial, em poucas palavras. Os tipos de resumo são indicativo, informativo, crítico ou recensão. Vamos começar com o resumo indicativo? O que ele é? Trabalho que indica os pontos principais do documento sem apresentar detalhamentos, ou seja, não terão dados qualitativos e nem quantitativos e que, de um modo geral, não dispensa a consulta ao original. Ele não substitui a leitura da obra. Aqui a gente tem um exemplo do que é um resumo informativo. Os resumos, quando eles já não estão inseridos no trabalho, eles vêm precedidos da referência. Resumo informativo. É o trabalho que informa as finalidades, a metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Ou seja, o pesquisador, ao ler o seu resumo, vai saber se aquele seu trabalho é pertinente para a pesquisa dele ou não, sem precisar ir até o documento para conferir. Aqui temos um exemplo do resumo. Esses coloridinhos, eles estão separados para vocês verem que é introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Tudo isso precisa ter um resumo informativo. O que são os resumos, na maioria das vezes, dos TCCs, dissertações e teses. Resumo crítico. Esse resumo, ele é redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Ele é também chamado de resenha, resumo crítico. Bem, um resumo crítico é um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamado de resenha. Ainda, quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Vamos falar sobre a recensão. É um texto que emite juízos críticos de apreciação, de valorização ou de rejeição sobre uma determinada obra escrita, quer seja livro ou ensaio. O autor da recensão é, em suma, um crítico especializado que estabelece uma apreciação criteriosa e com profundo rigor científico. Vamos para as regras gerais da apresentação de um resumo pela NBR 6028? É feito em um único parágrafo, deve ser elaborado preferencialmente na terceira pessoa do singular, é organizado de acordo com a própria estrutura do trabalho. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento, meio que necessariamente nessa ordem. Objetivo, método, resultado e conclusões. Aqui temos um pequeno quadro para identificar e resumir essas partes. Introdução. Você vai informar em poucas palavras a que o trabalho se refere. Objetivo. Deve ser explicitado claramente, sem rodeios. Método. Destacar os procedimentos adotados com informações sobre local, pesquisas com a população, se foram feitas análises estatísticas, outros tipos de análise, etc. Resultado. Destacar os mais relevantes para o objetivo pretendido e a conclusão. Inserir as conclusões mais relevantes, destacando os pontos mais positivos e importantes.
O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma enumeração de tópico. De novo, conciso, reduzido ao essencial, em poucas palavras. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, se é memória, se é um estudo de caso, análise de situação, etc. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Dá uma olhadinha no exemplo. Vamos lá. Quando a gente fala em voz ativa, a voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, também chamado de sujeito agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. Quer ver exemplos? Este trabalho apresenta uma análise de 2 estudos, um sujeito-agente, mais o verbo na voz ativa, mais a continuação do predicado. A pesquisa é baseada em um estudo de caso. Novamente, um sujeito-agente, um verbo na voz ativa e continuação do predicado. O trabalho identifica as linhas de ação adotadas. Sujeito-agente, o trabalho, verbo na voz ativa, identifica e as linhas de ação adotadas, a continuação do seu predicado. Agora vamos para a extensão dos resumos. Eles devem ter de 150 a 500 palavras, os de trabalhos acadêmicos, ou seja, teses, dissertações, TCCs e outros, como relatórios técnico-científicos. De 100 a 250 palavras, os artigos de periódicos. De 50 a 100 palavras, os destinados para indicações breves. Os resumos críticos, por suas características especiais, eles não estão sujeitos a um limite de palavras. Atenção! Segundo a ABNT, nós devemos evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, ou seja, nada que não seja absolutamente necessário para o entendimento do seu trabalho. Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos na construção desse treinamento baseado na ABNT NBR 6028. Qualquer dúvida, consulte o original. Até mais!